Vambora, Vascão, porque chegou o domingo e chegou o Acorda Vascão cheio de novidades a você, torcedor Cruz Maltino, que olha, bate no peito diariamente e fala que aqui é Vasco da Gama. Se prepara, sente na sua cadeira, pegue o seu café e vem conferir as últimas informações do nosso Gigante da Colina nesse primeiro vídeo do dia 17 de dezembro. Falta uma semana aí pro Natal, né? E olha, será que vem presente de Papai Noel para o Cruz Maltino? Ou, aliás, para o torcedor Cruz Maltino? A gente vai falar sobre isso, trazer informações aí sobre Gustavo Scarpa nessa parte da manhã de domingo a vocês, informações importantes do meia que interessa ao Vasco da Gama, porém hoje é um grande problema nas tratativas pelo meia brasileiro. O grande problema é a empresa norte-americana 777 Partners. Calma, que a gente vai explicar essa situação. Falar também sobre o zagueiro Léo, que vem recebendo sondagens de clubes do Brasil, do Catar e do futebol francês. Falar também sobre nomes que já foram sondados pelo Vasco nessa janela de transferências, porém que já tem o seu destino definido para 2024. Tudo isso, neste Acorda Vascão, tudo isso em um só vídeo, olha só. E é claro, tudo isso você não pode perder. Mas é o seguinte, torcedor vascaíno, é o seguinte, Vascão, né? Sei que tá aí do outro lado, ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, sem palhaçada, sem nhenhenhé, sem nada do tipo, e se inscreva no canal. Ah, Lucas, você já tem mais de 115 mil inscritos, para que eu vou me inscrever no seu canal? Porque a gente precisa de você. O canal do Gigante Vasco precisa de você que tá aí do outro lado. A gente está precisando aumentar a nossa família, agora a gente quer chegar aos 120 mil, então contamos com você que curte o nosso canal, tá aqui diariamente e ainda não se inscreveu. Ou você que está chegando aqui pela primeira vez, tá gostando desse início de vídeo, acha que vai ficar até o final e quer esperar. Então é o seguinte, espera e no final do vídeo você se inscreve. Vamos fechar assim? Se você já nos conhece aí, meu amigo, é agora aqui embaixo, palavrinha inscrever-se, apertar e fazer parte da nossa família. Além disso, é o seguinte, torcedor vascaíno, você que está aqui e curte o nosso conteúdo, deixe seu like no vídeo, aperte nesse botãozinho, né, que tem um dedinho assim pra cima para ajudar a divulgação desse conteúdo. Tô feliz, hein? Tô alegre nesse domingo de manhã, hein? Vambora falar de Vasco da Gama então? Vambora deixar você, torcedor vascaíno, informado sobre o seu grande amor, que é o Gigante da Colina. Eu quero começar aqui, vascaíno, falando primeiramente sobre o nome que foi especulado no Vasco nessa janela de transferências, um nome que não foi sondado pela diretoria vascaína em nenhum momento, mas um nome que foi oferecido pelo Vasco da Gama, um nome que foi colocado à mesa, né, do Gigante da Colina pelos seus empresários. O William Bigode, um atleta que teve contrato com o Atlético Paranaense nesse último ano, pertencia ao Fluminense, foi emprestado ao Clube do Paraná e ficou livre no mercado a partir de dezembro. Qual a informação? Foi colocado à mesa pelos seus staffs do Gigante da Colina, até porque foi um nome em que o Alexandre Matos trabalhou no Cruzeiro de 2012 a 14, no Palmeiras de 2017 a 20 e trabalhou também com o Alexandre Matos agora no Atlético Paranaense, ou seja, nos últimos 4 clubes de Matos, o William trabalhou com o Matos em 3. O único clube em que o Matos trabalhou e não levou o William foi no Atlético Mineiro. Então o torcedor vascaíno, a partir do momento que teve a figura do William associada ao Vasco de certa maneira, esperou que novamente pudesse ver esse casamento Matos e William acontecendo na Colina Histórica, mas não aconteceu. O William deverá vestir a camisa do Santos. Informações do jornalista Vini Casagrande é que o William está a caminho da Baixada Santista para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Você aí, acha que o William seria um bom reforço? Coloque a sua opinião nos comentários. E falando, inclusive, em Santos, mais um nome que foi, aí sim, sondado pelo Vasco da Gama, um nome que foi colocado na lista de possíveis reforços para 2024, uma posição muito carente nesse elenco Cruz Maltino, a posição de primeiro volante, foi o venezuelano Tomás Rincón. Com a informação que temos, um jogador de 35 anos, que tem contrato com o Santos até o final do ano que vem, foi muito sondado por vários clubes do Brasil, pois foi um dos grandes destaques do Santos, jogador com renome internacional, com bagagem internacional, o líder hoje e capitão da seleção venezuelana.
a expectativa é por esse grande nome que é, né, de alta prateleira, ele não viesse a disputar uma Série B com o Santos. Mas a gente, é claro, é vascaíno, mas a gente ama o futebol. E atitudes como essa são muito bonitas de serem vistas porque a gente não está mais acostumado com ver isso. E se fôssemos vascaínos, é claro, gostaríamos que um atleta tivesse a mesma atitude do Rincon. Qual foi a atitude do venezuelano? Ele foi procurado pela nova diretoria desde a eleição, né, melhor dizendo, do Santos. E desde o momento que foi procurado, o Rincon aceitou uma redução salarial para ficar no Santos. Com isso, o Rincon vai ficar no Clube Paulista. O Santos, na tarde de ontem, oficializou a permanência do volante venezuelano. E mesmo diante de sendo alvo, né, do Vasco da Gama, confirmado de fato, o Rincon foi um alvo do Vasco, ele ficará no Clube Paulista para o ano que vem. Então, olha, a gente fica chateado porque seria um baita de um reforço, gostaria muito de ver o Rincon aqui na Colina Histórica, mas, poxa, uma história muito legal, a gente é um amante do futebol, um jogador que mesmo disputando a Série B, sendo capitão da seleção venezuelana, com renome internacional, poderia vestir a camisa aí de grande maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele preferiu reduzir o seu salário para disputar a Série B com o Santos. Poxa, muito legal a atitude. A gente queria muito ver atletas como o Rincon fazendo isso dentro do Vasco da Gama. E olha, torcedor, o que a gente promete aqui nesse momento, né, no início desse vídeo, é que daqui para frente se preparem, pois daqui para frente o Vasco vai com tudo ao mercado. A gente trouxe essa informação, inclusive, né, na tarde de ontem, ou salvo engano, na manhã de ontem, que com as reuniões sendo finalizadas, as reuniões lá em Berlim, né, na Alemanha, as reuniões com todos os diretores da empresa norte-americana 777 Partners, as reuniões onde foi passado o organograma, o orçamento, o planejamento do Vasco para 2024, depois disso tudo, com o Alexandre Matos tendo em mão o projeto assim oficializado, né, do Gigante da Colina para 2024, o Vasco queria passar a atacar o mercado com mais força. Porém, mesmo diante disso, a grande prioridade do Vasco durante toda essa última semana era principalmente a renovação contratual de Ramon. E foi acertado. Ramon vai renovar com o Vasco. Até o momento ele ainda não assinou e pode ser uma dúvida. Eu tô vendo muitas pessoas perguntando sobre isso. Lucas, você vem falando que o Ramon renovou, mas até agora não saiu nenhuma assinatura. Até agora nada foi oficializado. A expectativa é que isso venha a ser oficializado apenas na primeira semana de janeiro. E por que isso, vascaíno? Porque o Ramon hoje tira férias e o Ramon só irá assinar o contrato aqui no Brasil. Ou seja, só vai assinar a sua renovação assim que voltar de férias na primeira semana de janeiro. Então, a expectativa é exatamente essa. O Vasco já verbalmente encaminhou a renovação contratual com o Ramon, mas oficialmente ela só será, de fato, oficializada a partir de uma assinatura que só será feita na primeira semana de 2024, mas Ramon Dias é do Vasco da Gama daqui até o final de 2025, melhor dizendo. A permanência era, sim, tratada como prioridade dentro da Colina Histórica. E a partir de agora, a partir desse momento, é claro, Alexandre Matos, junto à diretoria do Vasco, passam a dar mais atenção à situação da renovação de jogadores em fim de contrato e também, é claro, a nomes que surjam no mercado. E um nome que surgiu é o nome de Gustavo Scarpa. O meio-campo que hoje veste a camisa do Olympiacos da Grécia, está emprestado pelo Nottingham Forest do futebol inglês, nesse momento vem recebendo fortes sondagens do futebol brasileiro. Flamengo, Internacional, Vasco da Gama são alguns clubes que se interessam pela contratação desse baita jogador. Quem, com todo o respeito do mundo, quem olha para o Scarpa e diz que ele não joga bola, precisa rever os jogos do Scarpa, principalmente vestindo a camisa do Palmeiras no ano de 2022. O que era o Gustavo Scarpa desfilando pelo futebol brasileiro, torcedor, sinceramente, era uma loucura. Um jogador muito acima da média, um jogador que sobrava com facilidade aqui no Brasil. Era um dos cérebros, né, da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, naquela Libertadores conquistada em cima do Flamengo em 2021, né, e no Brasileiro conquistado ano passado pelo Palmeiras também, com o Scarpa entre os titulares. Porém, o Scarpa tinha um grande desejo de vestir a camisa de um clube da Europa. Era o desejo do Scarpa respirar novos ares, ir para a Europa, ter uma oportunidade, né, em algum clube da Premier League, principalmente da Inglaterra, e ele conseguiu. O Nottingham Forest viu uma grande oportunidade em contratar Gustavo Scarpa, conseguiu, né, ver o melhor momento de contrato dele, onde iria ser encerrado e o clube inglês não teria necessidade de pagar absolutamente nada, e conseguiu a contratação do jogador. Porém, qual é o grande problema? O Scarpa, no Nottingham Forest,
Em 10 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Completamente apagado, muito mal. E exatamente por esse motivo, por não ser uma peça utilizável dentro do elenco do Nottingham Forest, ele foi emprestado para a Grécia. E na Grécia também não vem bem. O Scarpa completou 11 jogos no último dia 12, ou seja, 5 dias atrás. E com 12 jogos com a camisa do Olympiacos, o Scarpa, 11 jogos, né, perdão, também não tem nenhum gol e também não tem nenhuma assistência. Ou seja, nesse momento, fica nítido para o Gustavo Scarpa que ele é um atleta que se destaca no Brasil, mas que não vem conseguindo ter espaço, né, no futebol europeu. Nem na primeira prateleira, que é o futebol inglês, e na segunda prateleira, muito menos, que é o futebol da Grécia. E nem segunda prateleira, né, terceira, quarta prateleira do futebol europeu do velho continente. E o Vasco, vendo da qualidade do Gustavo Scarpa, tendo como seu diretor executivo o Alexandre Matos, que foi o profissional que levou o Scarpa ao Palmeiras na época, começa a se interessar ainda mais pela situação do jogador. Mas há um problema que hoje trava as tratativas do Vasco pelo meio-campo que pertence ao Nottingham Forest. 777 Partners. Sim, torcedor. Ontem, salvo engano, novamente, no Acorda Vascão, a gente falou sobre o processo que o Vasco tem de contratações no mercado. O Johannes Sports, que é o diretor-geral da empresa norte-americana da 777 Partners Football Group, ele confirmou que nenhuma decisão do Vasco da Gama, ou pelo menos a grande maioria das decisões do Vasco da Gama, são tomadas sem o aval dele, que é sem o aval da 777. O Johannes Sports deixou bem claro em uma entrevista ao jornal Telegraph o seguinte, abre aspas, não tomo decisões em cada contrato pequeno, mas ele prossegue e diz, mas as principais, como contratar, vender um jogador, decisões de treinadores principais, decisões do diretor esportivo, essas são as que queremos estar envolvidos. Ou seja, o Johannes Sport está confirmando nessa entrevista ao jornal Telegraph que decisões pequenas ele não se envolve em nome da 777, mas decisões grandes, grandes compras, né? Grandes vendas, grandes transferências, isso tá lá o nome da 777 envolvido para dar o aval ou não. E o Scarpa seria uma grande contratação. Por quê? Porque o Scarpa é um atleta que pertence ao Nottingham Forest. O Scarpa é um atleta que tem contrato com o clube inglês até 2026. E o clube inglês precificou o Scarpa no mercado. Sabe qual o valor? 20 milhões de reais. 4 milhões de euros, melhor dizendo, 4 milhões e meio de euros, 24 milhões de reais. Esse foi o valor que o Nottingham Forest expulou. Algumas fontes dizem isso, outras fontes dizem que seria de 32 milhões. Então, vamos pular esse valor de 24 a 32 milhões de reais, é o que o clube inglês quer pelo Scarpa. E é claro, o Vasco, para fazer um investimento como esse, precisa do aval da 777, porque o dinheiro é dos norte-americanos. O dinheiro colocado pela 777 ao Vasco da Gama, automaticamente é o dinheiro deles. Essa é a realidade, querendo ou não querendo. O orçamento vai ser milionário de 270 milhões de reais para 2024, mas a grana é deles. Eles estão sendo muito cautelosos nos seus investimentos e precisa passar por esse crivo o Vasco qualquer contratação grande que faça. E para contratar Scarpa, vai precisar pagar. E esse, nesse momento, vem sendo o grande problema. Vasco se mostrou interessado, principalmente a partir da figura de Pedrinho. Pedrinho hoje é um nome que vem tendo grande influência no futebol. Pedrinho é um nome que se colocou à disposição do Alexandre Matos para ajudar o Matos à procura de reforços, à procura de jogadores com influências dentro do meio esportivo, até mesmo com empresários. O Pedrinho se colocou à disposição, está muito afim, interessado em ajudar o Vasco nessa remontagem do elenco. E ele colocou o nome do Scarpa na mesa. É um nome que interessa sim, mas a empresa norte-americana, a dona da SAF, não está convencida em fazer esse investimento. Uma situação muito semelhante aconteceu, inclusive, nessa última janela de transferências com o próprio Matos, quando o Matos queria fazer alguns investimentos por jogadores, quando o Brax, né, como por exemplo o Sacha, e a 777 travou. Ou seja, Scarpa é um desejo, Scarpa é um nome que o Pedrinho colocou dentro aí, né, do modelo de SAF, mas a 777 vem travando, pois será necessário um alto investimento. Fica a dúvida, será que valeria a pena pagar 30 milhões de reais pelo Scarpa? Para mim, sinceramente, vale muito a pena. Um jogador como Gustavo Scarpa não pode ser dispensado em nenhum momento. E se o Vasco pagou 22 milhões em Orexano, 30 pelo Scarpa, vascaíno, com todo respeito, tá de graça. Paga sem pestanejar, paga por mim de olhos fechados. Você também acha isso, vascaíno?
Coloque a sua opinião aí nos comentários, mas esse é o grande problema. É o interesse do Vasco, mas a 777 tá ali como um grande empecilho neste momento. E olha, vascaíno, além de procuras, né, o Vasco nesse momento também poderá perder ativos, caso do PEC, caso do Marlon Gomes, um nome que será procurado, caso do Figueiredo. E um desses ativos que hoje pertence a um elenco do Vasco que vem recebendo fortes sondagens é o zagueiro Léo. Um zagueiro muito criticado pelo torcedor vascaíno, de 37 anos de idade, vem recebendo sondagens do futebol francês, de alguns clubes do Brasil e um clube do futebol do Catar, segundo informações do GE. O GE apurou que esse clube do Catar sondou sim a situação do zagueiro junto ao Vasco da Gama e a expectativa é que até mais clubes procurem o Léo até o final de 2023. Lucas, o Vasco vai fazer o que com a situação do Léo? Vai vender? Vai fazer com que o Léo permaneça? Qual é a postura do Vasco nesse momento? A informação que temos a trazer a vocês é que o Léo está completamente nos planos do Vasco. Léo está completamente nos planos de Ramon Dias. É um jogador que tem até um contrato longo, ainda tem 2 anos de contrato a cumprir com o Vasco até o final de 25. Um jogador que na época o Vasco pagou 16 milhões de reais, né? O Paulo Brax pagou 16 milhões de reais pelo Léo junto ao São Paulo. Prefiro não comentar o assunto, vamos seguir, porque senão a gente novamente vai falar mal do senhor Paulo Brax. E é um nome que hoje é uma peça importante para o elenco por ter sofrido tudo isso que sofreu com o Vasco em 23. E qual a informação que temos a trazer? Uma proposta pelo Léo, dependendo da proposta, balança sim. Essa é a informação. Uma proposta balança. O Vasco não tem como prioridade a venda do Léo, muito pelo contrário, o Léo é um nome que está no elenco para 2023, mas caso chegue uma proposta financeiramente viável, que o Vasco acredite ser benéfico uma venda, o Vasco vai vender o Léo Pelé. O Vasco comprou o Léo por 16 milhões e se chegar uma proposta com valor de venda superior ao valor que o Vasco pagou, o Vasco muito provavelmente venderá o zagueiro Léo Pelé. Até porque o Vasco tem por objetivo trazer um grande jogador para o elenco. O Júnior Alonso, por exemplo, é um jogador aí, né, que o Vasco procura no mercado. O Júnior Alonso vindo, o Léo perderá ainda mais espaço no sistema defensivo. Então não tem por que permanecer com esse jogador. Dito isso, se chegar uma proposta favorável ao Vasco da Gama pela contratação do Léo, o Vasco venderá. O Catar deve vir forte, a França deve vir forte, os clubes brasileiros financeiramente não terão esse poder de investimento também, mas tudo depende das negociações. Um nome importante, um nome que chegou até a ser capitão, né, em algum momento, mas acabou perdendo espaço nesse momento é isso. Para considerar a liberação do Léo, o Vasco teria que, no mínimo, recuperar o investimento feito no início de 2023. Mas as duas partes, tanto o Léo quanto o Vasco, querem a manutenção do trabalho para o ano que vem. Você é a favor da permanência, da saída, é claro? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre coisa boa. Porque nesses últimos dias o Verratti deu uma entrevista a uma rádio argentina, a The Sports Rádio 103.1 FM. Nessa entrevista, o Verratti deu um depoimento que pegou o torcedor vascaíno de surpresa, pois no depoimento ele disse que estaria, né, aberto a ouvir propostas. Ele prossegue terminando, mas o Vasco é o dono do meu passe e a ideia é continuar no Brasil. Muitos torcedores ficaram muito chateados com esse depoimento do Verratti, dizendo que ele estaria querendo sair do Vasco da Gama com a resposta dada. Mas olha, vascaíno, não é assim não. Pois na mesma entrevista em que Verratti de fato fala isso, ele fala sobre o carinho que pegou pelo Vasco e principalmente o carinho por Ramon Arreu Dias. Essa dupla aí, Ramon e Verratti, Vascão, essa dupla de argentinos que tanto conquistou o torcedor vascaíno, vai dar trabalho no ano que vem, hein? Dê uma olhada aí nessa entrevista de Pablo Verratti à imprensa argentina falando sobre o ano de 2023 con la camisa Cruz Malta. Yo sabía que nos íbamos a salvar, pero el que agarró la cámara y dijo nos vamos a salvar, Vasco no baja, Sí. fue Ramón. Entonces digo, quiero saber cómo fue ese encuentro. Primero con el pelado, que es un personaje impresionante, y después sí charlaron esto. Mirá, por ahí en lo personal ponerme a hablar de lo que es Ramón, Emiliano, el cuerpo técnico, el malevo, yo creo que eso, sus títulos y su trayectoria hablan solo. Uno por ahí lo que puede destacar es el ser humano, que es lo que no se ve lo que no se ve en la pantalla. Ellos, con todo lo que han ganado, con su trayectoria, por ahí es difícil explicarlo. Pero la verdad que yo me encontré con personas increíbles, a mí me han tratado bien desde el minuto uno. Ramón tiene un convencimiento y se gana un respeto
junto a Emiliano, que muy pocas veces lo he visto, llegar a un país como Brasil, a un club como Vasco, que es un club enorme, que tiene muchísimos hinchas, que es uno de los más grandes de Brasil, más allá de que estos últimos años esté pasando por momentos deportivos un poco complicados. Tomaron un fierro caliente, se hicieron cargo, le pusieron el pecho y bueno, junto con los jugadores lo sacamos adelante, pero yo, como te decía recién, por ahí hablar de lo profesional hablan sus logros, hablan su trabajo. A mí me sorprendió lo personal, como persona, tanto él como Emiliano y su cuerpo técnico, la verdad que son muy allegados al jugador y te generan mucha confianza. E aí, vascaíno, já bateu saudade do Vasco da Gama? Já bateu saudade de ver Verratti no ataque e Ramon Dias na beirada de campo? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente, Vascão, fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Retornaremos, é claro, na parte da tarde, ainda com muita informação do nosso Vasco da Gama a vocês. Então, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, Vascão, saudações vascaína.